O julgamento ainda não terminou. E nós estamos numa fase de expectativa com relação ao acórdão. E estamos preparando os recursos, os embargos que temos direito e depois o pedido de revisão criminal. É um julgamento que praticamente começou há quase 8 anos, quando das denúncias que surgiram do ex-deputado Roberto Jefferson. Mas agora o que nós vamos ter é o julgamento do julgamento. Porque é evidente que é um julgamento que acabou ganhando um caráter político só de ter durado 4 meses e meio do Supremo Tribunal Federal suspender sua pauta e do julgamento ser transmitido diretamente pela TV aberta, já mostra o que se pretendia com esse julgamento. Fora a questão que os réus não tinham o foro privilegiado e não foi obedecido o princípio da dupla jurisdição. Portanto, o que nós estamos fazendo agora é percorrer o país para debater, discutir o julgamento. Na verdade, a presunção da inocência não foi respeitada desde o início das denúncias, supostas denúncias. E não há provas que haja dinheiro público ou que os recursos da Visanet foram desviados, porque eles não foram desviados e o recurso não é público. Depois nós temos a questão da teoria do domínio do fato, da ausência de atos de ofício, no meu caso específico, não é que não há provas. As provas eu contraditei. O que não há é crime, eu sou inocente. Então a minha luta é para exatamente trazer a público, porque houve um bloqueio, não houve contraditório nos meios de comunicação, é trazer a público o que foi o julgamento. O que foi o julgamento. E trazer a público, como a revista Retrato do Brasil tem feito, os documentos e as provas da minha inocência. Bom, agora vamos passar aqui a palavra tão esperada do nosso companheiro José Dircilo. Uma boa noite a todos os companheiros e companheiras, aos amigos e amigas. Um abraço afetuoso, de gratidão. Todos vocês, todas sabem que se nós estamos aqui, o Pisolato, eu e os companheiros que, por razões outras, não estão aqui, como o Genuíno, o João Paulo Cunha, o Delúbio Soares, se sobrevivemos a essa batalha, foi graças ao apoio, à solidariedade, ao afeto, ao carinho que vocês nos dão e nos deram nesses longos meses, nesses longos anos dessa batalha. Já vamos para o 8º ano do julgamento, porque o julgamento começou quando o delator Roberto Jefferson deu aquela entrevista à Folha de São Paulo. Uma entrevista que não tem uma prova. Vejam bem, no Brasil, os parlamentares, quando licenciados, não tinham imunidade. Portanto, não podiam ser processados no Supremo quando cometiam crime, por exemplo, de calúnia. Eles eram processados pelo juiz natural. Deputado licenciado, se não tem imunidade, não pode quebrar o decoro. Eu bati as portas do Supremo quando a Câmara dos Deputados recebeu a representação do PTB para me processar por quebra do decoro, por ter chefiado o mensalão, e perdi por 7-4. Uma jurisprudência de 3 décadas foi montada. Ali começou o que terminou, tão bem descrito aqui pelo professor Adriano. Mas na tradição da Câmara, quando um partido retirava a representação, arquivava-se, encerrava-se o processo. O PTB retirou a representação que foi feita contra mim.
continuou-se o processo na comissão de ética. Mas já o julgamento já tinha sido feito pela imprensa. Nós já estávamos condenados, já éramos culpados. O mensalão já era uma verdade. O Roberto Jefferson foi cassado porque não provou que existia o mensalão e fez uma acusação gravíssima a um poder da República, que os deputados vendiam votos para aprovar projetos do governo. Mas eu fui cassado porque existia o mensalão e eu era o chefe. Isso está no relatório aprovado pela maioria da Câmara para cassar Roberto Jefferson e para me cassar. A denúncia que o procurador Antônio Fernandes fez é inepta e vazia, mas antes de aceitá-la, o Supremo decidiu que os 40 réus, um faleceu depois, um foi retirado no processo antes mesmo, portanto os 38 réus seriam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, uma violência nunca vista, porque, com exceção de 8 réus, agora 3, porque um faleceu e 4 não foram reeleitos em 2006, com exceção de 8, todos os outros não tinham foro privilegiado. Sem citar o fato que, no caso das denúncias contra o ex-governador, atual deputado e ex-senador Eduardo Azeredo e mais 15 denunciados, o Supremo Tribunal Federal resolveu desmembrar o processo. Apenas o hoje deputado Eduardo Azeredo está sendo processado no Supremo e um ex-vice-governador, depois senador pela morte de um senador, Clésio Andrade, que está sendo julgado também pelo Supremo. Todos se recordam do dia que eu saí do governo. Havia uma posição, a imensa maioria dos advogados, dos meus companheiros e companheiras de governo, de partido, que eu devia renunciar ao meu mandato de deputado. Eu tomei uma decisão porque eu ouvi de uma militante que, se eu renunciasse ao mandato de deputado federal que o povo de São Paulo me deu por mais de 500 mil votos, eu fui o segundo deputado mais votado relativamente no Brasil, eu estaria confessando a minha culpa. E eu optei por lutar. Optei, apesar do linchamento da imprensa, apesar, mais do que o linchamento, da violência, porque setores da imprensa instigaram publicamente atos de agressão contra mim que chegaram a acontecer no caso da famosa bengalada que um cidadão, que depois morreu tragicamente, me deu. Eu tomei a decisão de defender, e quando eu tomei a decisão, eu já tinha convicção que seria o julgamento do governo Lula, do PT, da esquerda, do nosso projeto, que não se tratava do julgamento na Câmara dos Deputados, então, do José Dirceu. E lutei aqueles longos 6 meses até ser cassado. E lutei esses 8 anos. Lutamos, porque eu não teria feito nada disso sem o apoio de vocês, que representam milhões de brasileiros. Nós estamos hoje aqui, já logo depois do julgamento, eu fiz questão de ir já em ato público, apesar de conselhos reiterados de não fazê-lo. Fui a Osasco, depois a 2 atos em São Paulo, depois a Guarulhos, fui a Porto Alegre, fui a Curitiba, estou aqui, estarei em Belo Horizonte, depois em Brasília e vou percorrer todo o Brasil. Porque essa é uma luta. Essa é uma luta longa.
que só está começando. Por causa do monopólio da palavra. Se houvesse o contraditório, a democracia nos meios de comunicação, nós não estaríamos aqui, porque nós teríamos sido absolvidos. O que foi dito hoje aqui, que está gravado e escrito, que foi dito pelo Raimundo Pereira, pelo Miro, pela minha querida amiga Hilde, pelo nosso professor Adriano, é o que não permitiram que nós disséssemos nem no julgamento, porque não houve o direito de defesa ou contraditório. Vocês se lembram quando no início do julgamento o advogado do Pisolato, se não me engano, foi proibido de fazer a exposição com PowerPoint, fazer uma exposição das provas que ele queria apresentar, porque se isso fosse feito, isso que o Raimundo Pereira expôs aqui, teria sido exposto para todo o país, porque o julgamento era transmitido ao vivo. Eu recebo visitas de amigos, companheiros, que são ministros, governam países, da Europa, principalmente, que me perguntam sobre o julgamento, preocupados e apreensivos e assustados, porque é o maior crime da história do Brasil, o maior ato de corrupção, atentado contra a República, atentado contra a democracia, o parlamento foi comprado, e eu começo dizendo que o julgamento levou 4 meses e meio, que a Suprema Corte parou de julgar toda a sua pauta. E mais, que era transmitido pela televisão, por TV aberta. Pronto, eles dizem, não, mas o julgamento é nulo, é um julgamento político. Não existe isso. Por que que esse julgamento se transformou num julgamento especial? Sendo assim, ele se transformou num julgamento de exceção. Mas nós, na verdade, perdemos essa batalha. É a primeira derrota que nós temos desde 2002, que vencemos as eleições, que tem um cunho estratégico como essa. Porque eles não julgaram os réus. Porque quando a maioria, porque também é preciso dizer que 5 ministros votaram contra o crime de lavagem de dinheiro, a caracterização, a fundamentação e a condenação de réus, e 4 contra a formação de quadrilha. E que muitos réus foram absolvidos por formação de quadrilha e por lavar dinheiro, como os 3 deputados do PT. Porque o absurdo de toda essa acusação, de todo esse processo é tal, que como não podiam acusar os deputados do PT de corrupção passiva, ou seja, que receberam dinheiro para votar, porque eles eram do PT, porque como eles receberam? Acusaram de lavagem de dinheiro. Como não havia como sustentar essa acusação, eles foram absolvidos. O João Paulo Cunha, para condená-lo, ligaram o recebimento de recurso para a campanha eleitoral a uma licitação, a uma contratação de uma das empresas do Marcos Valério para prestar serviços à Câmara, serviços todos prestados e comprovados. E como é dinheiro público, o orçamento da Câmara, certo? Acusaram ele de peculato 2 vezes. O Supremo não aceitou uma de peculato, aceitou a outra e aceitou por 6-5 a lavagem de dinheiro. Todo o processo dependia da acusação que havia dinheiro público que foi usado para comprar parlamentares para votar projetos do governo. Porque aí se caracterizava um processo realmente de um crime contra um dos poderes da República e um crime, certo, contra a democracia. Mas não há dinheiro público. Dizer que dinheiro da Visanet é dinheiro público é o mesmo dizer que quem deve para a Visanet está inscrito na dívida ativa da União. Não é isso? O dinheiro da Visanet vem de 0,1% que é cobrado de cada movimento bancário via cartão de crédito que um cidadão inscrito na bandeira da Visanet por um dos bancos, seja Bradesco, Itaú ou Banco do Brasil, faz, que criou um fundo. A Visanet existe em mais de 100 países, movimenta 1,5 trilhão, aqui no Brasil tem um faturamento de 10, 12 bilhões. Esse recurso é destinado proporcionalmente aos bancos, conforme o movimento que tem, para propaganda, segurança bancária e desenvolvimento de tecnologia de informação. Esse dinheiro não é público.
E não houve desvio. Está provado nos autos, como o Raimundo tão bem descreveu aqui. E leiam a revista Retrato do Brasil. Comprem, assinem a revista. Não, é sério. Da mesma maneira... Exatamente. Estou de acordo. Estou de acordo. Portanto, para pôr de pé a gravíssima, maior crime de corrupção da história do Brasil, porque o que aconteceu foram que as empresas dos Marcos Valérios fizeram empréstimo nos bancos, deram garantias, esses empréstimos são legais, estão inscritos, estão autorizados, passaram pelo Banco Central, passaram pelo COAF, pelos valores, certo? E esses recursos as empresas repassaram para o PT. Por isso que é financiamento de campanha. Não há uma testemunha das mais de 600 que diga que houve compra de voto. Não há base na acusação de compra de voto, como não há na acusação de dinheiro público. Antes mesmo de tudo que o professor Adriano disse aqui sobre o julgamento em si, as ilegalidades, a violência de negar o direito de defesa devido ao processo legal, a teoria do domínio do fato, não precisa ato de ofício, não desmembrou, foi desrespeitado a dupla jurisdição, o juiz natural, não houve presunção de inocência. As testemunhas da defesa eram tratadas como suspeita, porque se a defesa está defendendo criminosos, como é que a testemunha tem alguma credibilidade? Quer dizer, uma violência jurídica nunca vista. Mas o problema é que é a relação de força. O problema é a luta política. Não é verdade que eles obtiveram uma derrota, uma vitória eleitoral. Eles tiveram uma derrota política, eleitoral, ideológica e programática, porque até se desmoralizaram, porque os candidatos, além de apelar para a história toda do mensalão, começaram cada vez mais a cair no conservadorismo, no preconceito. Né? O Serra, certo? Se transformou num homem de direita nessa campanha, como já tinha feito em 2010, além de explorar a religião, certo? Na verdade, fez uma campanha de preconceitos, uma campanha fundamentalista. Então é uma derrota política e ideológica, além de eleitoral. Mas que nós perdemos dezenas, centenas de cidades por causa da campanha tão bem descrita aqui pelo Adriano, que todos nós vimos no Brasil, é uma realidade. Então, isso que nós estamos fazendo hoje aqui, já fizemos, isso de gravar, isso de escrever, os blogs da internet, a luta política, certo? É o caminho que nós temos agora para, em primeiro lugar, informar a sociedade. É uma batalha dificílima, porque nós estamos lutando contra o monopólio dos meios de comunicação e contra o pensamento único, que está cada vez maior. Inclusive, há uma perda de credibilidade, uma perda de qualidade de conteúdo na maioria dos jornais, porque agora eles começaram a partidarizar qualquer análise econômica, quer dizer, contra fatos, contra dados, né? Vale, inclusive, campanhas, né, mentirosas, que mais parecem campanhas de sabotagem sobre a própria economia do país. Nós estamos assistindo isso. Então é preciso, que eu tenho dito, e sou, evidentemente, depois há uma enxurrada, como houve contra o ato que a CUT promoveu aqui, Fernanda e Lima, uma campanha, toda vez que eu falo que é preciso ir às ruas, que é preciso percorrer o país e discutir, há uma campanha que nós estamos, né, na verdade, fazendo um ato, nós estamos, na verdade, fazendo um ato, certo? Que é uma afronta à democracia e ao Supremo Tribunal. Não é. Pelo contrário, é um serviço que nós estamos fazendo à democracia e à Suprema Corte. Nós temos que levar isso que foi dito hoje aqui pelo Miro, pelo Raimundo, pela Hilde, pelo Adriano, nós temos que levar a todo o país. Fazer a disputa do que foi o julgamento, fazer o julgamento do julgamento. Nós vamos ter que fazer uma anti-campanha, porque foi feita uma campanha para criar as condições para o julgamento se dar como se deu. Quer dizer, o descaramento, a falta de pudor de marcar o julgamento no mesmo momento da eleição e fazer coincidir as votações.
do núcleo político, com o primeiro e com o segundo turno, o Procurador-Geral da República chegou a dizer que era bom sim que os eleitores julgassem o mensalão durante a eleição. Então nós temos que fazer essa disputa. Eu já disse, já repeti, certo? Vou fazê-la. Não vou abaixar a cabeça, não vou. Não vou deixar me intimidar. Veja bem, o que nós fizemos durante toda a nossa vida, a não ser, todos nós que estamos sendo acusados, a não ser lutar pela democracia e lutar pela justiça social. Nenhum de nós jamais se dedicou, eu me dediquei agora à minha vida, eu sempre repito isso, à minha vida profissional, para poder pagar os advogados, para poder ter blog, para poder ter assessoria, para poder viajar pelo Brasil. Eu nunca me dediquei, infelizmente, nem aos meus filhos, à minha família e nem à minha vida profissional. Nós nos dedicamos exclusivamente à luta política e à construção dos nossos partidos, das nossas organizações. Eles não só fizeram a ignomia e a infâmia de nos condenar por corrupção e formação de quadrilha, como agora começam a divulgar pela imprensa que houve, da nossa parte, enriquecimento ilícito e apoderamento de recursos do governo, do Estado, da saúde, da educação, para jogar a população contra nós, como se nós tivéssemos enriquecido no poder. Sendo que a maioria de nós, quando saiu do governo, não tinha dinheiro sequer para pagar as despesas familiares e as pensões alimentícias. A maioria de nós que saiu do governo teve que começar a trabalhar, certo? Como começamos aos 15 anos de idade, como começamos quando acabou a ditadura militar, ganhando 1, 2 salários mínimos, de office boy, de auxiliar administrativo, até voltarmos à universidade na década de 80, adquirirmos uma profissão para poder, de novo, poder nos sustentar. Eu sofri uma devassa do imposto de renda de 3 anos, de 2006 a 2009, e recebi um atestado de honestidade. Mas toda a imprensa divulga, certo? Como se eu tivesse me enriquecido no governo e no mensalão. Há uma campanha de tentar agora nos desmoralizar. Como nós não abaixamos a cabeça, nenhum dos réus, como nós estamos lutando, como nós vamos percorrer o país, a tentativa agora é de cercear esse direito nosso. Cercear. Por isso que surge a tese de decretar a famosa prisão provisória pedida pelo Procurador-Geral e de recolher os passaportes. Eu fiz aquela nota respondendo que nós não estamos no absolutismo nem na ditadura, porque quem fala em nome da nação no Brasil é o parlamento. Ministro do Supremo não fala em nome da nação. Quem fala em nome da nação é o Congresso Nacional, é o Parlamento Brasileiro. Quem tem a delegação da soberania popular é o presidente da República, no caso a presidenta, e o Parlamento Brasileiro. Nós vamos, portanto, meus companheiros e minhas companheiras, do que se trata, e foi bem dito aqui, essa é uma luta longa. Nós temos o caminho agora dos recursos. Já querem dizer que não cabe mais embargo infringente. Quer dizer, sempre coube. Agora não cabe porque uma lei tal revogou quando não é fato. Tem os embargos declaratórios e embargos infringentes, que o embargo infringente é um novo processo com um novo revisor, o direito de um novo julgamento, porque tivemos mais que 4 votos pela absolvição. E temos a revisão criminal. E temos as cortes internacionais, porque não foi obedecido o duplo grau de jurisdição. Mas nós temos principalmente a luta política, a mobilização, e há, na verdade, a necessidade dessa luta política não é apenas pelo julgamento, é para enfrentar a ofensiva que está havendo contra o companheiro Lula e contra o governo da presidenta Dilma. Não é. Quero
repetir, nós não estamos defendendo apenas os nossos direitos e garantias individuais que foram violados. Nós estamos defendendo a Constituição e a democracia. Porque se a teoria do domínio de fato, se não precisa ato de ofício, se não há presunção de inocência, evidentemente que isso vai valer para todos os julgamentos. Porque foi o Supremo Tribunal Federal que legislou, que formou jurisprudência. Portanto, meus companheiros e minhas companheiras, eu quero primeiro agradecer ao Miro, ao Raimundo, à Hilde, ao Adriano, à CUT, através da Fernanda, do Lima, a todos que organizaram esse ato, aos companheiros e companheiras que estão fora, não puderam subir, que mostra que nós precisamos procurar fazer mais atos, certo? E é preciso reproduzir as nossas razões, enfrentar a ofensiva que a direita está fazendo no país contra o nosso projeto político. Eles ganharam 2 eleições no Brasil e deram um golpe. Eu já disse, acho que aqui mesmo no Rio, isso, e vou repetir. A bandeira deles era contra a corrupção. O Jânio Quadros ia varrer o Brasil e o Collor ia caçar os marajás. Nós sabemos como acabou. A terceira foi contra a subversão, que era o comunismo, certo? E contra a corrupção, que foi a ditadura, que durou 24 anos, que não só tinha corrupção, como a imprensa não podia relatar e ninguém podia investigar. Certo? Cresceu, vicejou e progrediu na ditadura militar. Então, nós temos, na verdade, nós temos que nos preparar para o enfrentamento político. Porque o que eles estão procurando é acumular força, aumentar a influência política deles, nos dividir, quebrar as alianças que nós fazemos, desconstituir o nosso projeto político, desconstituir a ligação que o Lula tem com o povo, o apoio que o Lula tem popular, e criminalizar, principalmente, o PT, no caso, que acabou sendo o partido que a direita escolheu para caracterizar no processo como uma organização criminosa. Então, nós temos que fazer essa disputa política. Ela está imposta por nós, pelos nossos adversários. Nós não escolhemos esse caminho. Tudo que eu gostaria é de estar exercendo um mandato ou estar num governo, estar prestando serviço ao Brasil. Eu passei esses 7 anos me defendendo o nosso projeto, certo? E trabalhando para poder sustentar essa defesa política e jurídica. Foi bom porque virei quase jornalista, né? Faço concorrência agora para a Globo, né? Tenho um blog, certo? Voltei a ser advogado e consultor. Veja bem, nós estamos, no meu caso, o caso do professor João Paulo, no meu caso, eu estou condenado a 10 anos e 10 meses de cadeia, que é um 6º em regime fechado, um 6º em regime semiaberto, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 10 meses. É disso que se trata. Veja a infâmia. Certo? Mas, se vocês observarem, todos os bancos que faliram, agora acabou de falir um no Rio, que deu 3,2 bilhões de prejuízo, 354 mil contas, empréstimos consignados fraudados, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas eles conseguiram vender para a sociedade, não vamos subestimar, que a justiça foi feita, que pela primeira vez no Brasil os poderosos vão para a prisão. Mas é isso? É isso que é divulgado diariamente. Que foi o maior ato de corrupção que todos. E agora estão procurando, que é o caminho das ditaduras, certo? Dia e noite, vocês podem ver uma campanha de tentativa de desmoralizar a política, os políticos e o Congresso Nacional. Isso não é feito quando há corrupção numa empresa. Nem quando há corrupção nos governos deles, certo? Ou quando há corrupção no meio de comunicação, ou quando há
uma falência fraudulenta, como há um banco que é, na verdade, levado à liquidação judicial por causa de fraudes. Não são todos os banqueiros, não são todos os jornalistas, não são todos os empresários. Mas por que isso? Por que isso? Por que isso? Porque o dia que o Congresso Nacional não tiver medo da Globo, não tiver medo da mídia, faz a regulação da mídia. Faz a regulação. Então é preciso manter o Congresso Nacional, de joelho, atacado, desmoralizado. Não que não haja corrupção, que não haja desvio, atos ilícitos, mas é assim, o Congresso Nacional está trabalhando, aprova 10, 15 leis das mais importantes para o país, reforma, códigos, estatutos, direitos fundamentais, projetos como o ProUni, isso tudo vira linha. Mas se uma passagem de um gabinete de um deputado foi dada de maneira incorreta, é manchete. Se um deputado, certo, nomeou alguém, parente, infringe a lei do nepotismo, semanas. Então, evidentemente que não é um desequilíbrio total. É uma política abertamente dirigida a manter o parlamento acuado. E abertamente dirigida para desmontar a nossa aliança. Porque o governador Anastasia, pelas mãos de Aécio Neves, e o governador Geraldo Alckmin em São Paulo, acabaram, nesses últimos meses, de cooptar, com exceção do PT e do PCdoB, todos os partidos quase para os seus governos. É uma notícia. Aliás, um jornal fez uma matéria, de São Paulo, a Folha de São Paulo. É natural. Quem são os nomeados? Tem qualificação técnica, profissional, de que partidos são, não interessa. Agora, não, o PMDB não pode participar do governo da Dilma, porque o PMDB é corrupto, é fisiológico. Mas o PMDB acabou de entrar para o governo da Anastasia e acabou de está apoiando o Geraldo Alckmin em São Paulo, a seção estadual do PMDB. Então, evidentemente que nós estamos vivendo uma disputa política e ideológica, que é a questão da corrupção, do fisiologismo, do caixa 2, do financiamento de campanha, se transformou num instrumento contra nós, como fizeram em 54, como fizeram em 60, como fizeram em 64, como fizeram em 89. E se nós não reagirmos a isso, o que me espanta é a falta de reação. Eu vou dar um exemplo para vocês. A senadora Cátia Abreu, que foi do PFL, está hoje no do PDS, PSD, PDS é do Juscelino, do partido do Kassab, certo? Ela escreveu um artigo no jornal, mas um artigo de enfrentamento com o Procurador-Geral da República e com o Ministério Público Federal, violentíssimo, porque o Ministério Público Federal pediu a inconstitucionalidade da reforma florestal, não com base na Constituição, na inconstitucionalidade, mas sim no base do que é melhor ou não para o Brasil. Mas quem decide o que é melhor ou não para o Brasil é o parlamento. Não é o Poder Judiciário. Mas ela, no mesmo... A ação entrou hoje, 2 dias depois ela escreveu um artigo, mas leiam o artigo para vocês verem. Puxa, Cátia Abreu, Código Florestal, Folha de São Paulo, se não me engano. Ou no Valor, na Folha de São Paulo. E ela já tinha escrito um artigo violentíssimo contra o Dom Balduino, que escreveu, né, do Tomás, que escreveu um artigo cobrando dela, dos irmãos, sem entrar no mérito das duas coisas, não quer dizer que nós temos que concordar com a posição dela no mérito, mas ela deu uma resposta à altura. O que eu pergunto é o seguinte, aonde estão os nossos? Quando o Procurador-Geral da República diz que vai enviar para os procuradores de primeira instância as denúncias do Marcos Valério, certo? Sobre as relações com o ex-presidente Lula, quem é que foi para a tribuna denunciar isso? Nós vamos aceitar que façam de novo o que fizeram com o chamado mensalão, que façam de novo agora? Qual é o limite que tem isso? O limite que tem isso foi dito aqui várias vezes. É uma forma de criar as condições para amanhã dar um golpe legal. Então nós temos que acordar e enfrentar isso. E não é aventura, não é nenhuma aventura. Porque uma coisa que nós não podemos fazer é aceitar a provocação deles.
Porque eles estão nos provocando, de certa maneira. Nós não temos que fazer nada, nenhuma bravata. Nós não temos que aceitar nenhuma provocação deles. Nós temos é que fazer aquilo que nós tão bem sabemos fazer, até que nós derrotamos eles 3 vezes. Derrotamos a ditadura militar, depois derrotamos a direita no Brasil. Somos vencedores. Nós não somos derrotados, nós somos vencedores. E nós sabemos qual é o caminho disso. Como se faz, como se obtém vitórias. Então, nós estamos começando a percorrer um caminho longo. Amanhã, eu posso não estar aqui, posso estar cumprindo o pino regime fechado. Mas pode ser regime fechado, pode ser segurança massa, pode ser solitária. Não vão me calar. Quero deixar claro isso. Eu vou lutar. A luta!